Roberta critica Beth para Germano, pois pediu para ela um café e até agora ela não trouxe. Germano pede que ela não fique com raiva, pois vai ficar feia. Depois ele brinca com ela. Roberta pede a Germano para não ir ao apartamento por enquanto, porque quer decorá-lo. Germano pede a Roberta para tomarem cuidado de quando forem se encontrar lá, porque Julieta, amiga de Matias e Adriana, vive lá. Ela se preocupa. No povoado, Antônio continua realizando sua campanha e tem sucesso. Severino felicita o rapaz. Severino diz a Antônio que quer ir à Fazenda Bonita, porque Carlos e Matilde estavam organizando o casamento e quer dar-os a bênção. Antônio decide ir à fazenda também para ver como Renata está. Augusto verifica uns documentos e abre seu computador. Augusto vê seu computador desbloqueado e suspeita que alguém mexeu. Augusto vai até Aníbal e diz que odeia quem se mete na sua vida. Ele ameaça o filho com 2 espadas por ter mexido no seu computador. Carlos chega até Priscila e a encontra toda suja. Ela diz que caiu e se sujou de lama. Ele pede que ela se troque e que volte ali depois. Aníbal pergunta por que o pai diz isso. Augusto diz que ele esteve bisbilhotando seu computador. Aníbal diz que pensou que ele não iria se preocupar. Ele diz que precisava falar com sua mãe para dizer que estava bem. Augusto começa a desconfiar do filho. Ele diz que só entrou no computador para falar com sua mãe, mas não mexeu em nada dele. Augusto proíbe que ele mexa de novo nas suas coisas. Hermínia diz a Alisson que Augusto quer ficar com Renata e vai se aproveitar dessa situação para tentar ficar com ela. Renata prepara suas malas para ir embora para sempre da Fazenda Bonita. Renata se lembra de Jerônimo, de quando ficavam juntos, e ele a amava tanto. Renata está triste e diz: "Por quê? Você me disse que eu era a coisa mais importante para você, se não era verdade?" Renata diz que acreditou em Jerônimo, mas ele a deixou. Manuela vai ao quarto de Renata e entrega para ela a caixa onde tem as fotos dela. Renata chora e diz que não sabe se vai esquecer de Jerônimo com o passar do tempo. Antônio e Severino chegam à fazenda. Carina diz que gostaria de pedir um favor a ele. Carina diz a Antônio que não tiveram notícias de Jerônimo e Carina pede a Severino para ir visitar o Álvaro e falar com ele, porque está preocupada com ele, pois ele ligou para ela muito deprimido, sem vontade de viver. Severino acaba aceitando ver Álvaro, mas só porque Carina pede. Corina anda pelo terreno onde fica o barraco que estava morando. Os 2 policiais veem a lambisgoia. Corina tenta fugir, mas acaba sendo pega pela polícia. Ela nega ter feito alguma coisa, mas é algemada pela polícia. Roberta chega ao apartamento de Germano com óculos e bem cuidadosa para ninguém vê-la. Roberta torce para nunca ver Julieta ali. Beth vai até Honório e leva uma xícara de café para ele. Beth pergunta de Constança. Honório diz que ela está contando as horas para tudo terminar e ela sair da casa. Beth pede para falar com Honório sobre um assunto delicado. Beth diz que se trata de Germano. Josefina prepara seu chá para tomar. Roberta mostra para ela o telefone que comprou para ela. Roberta diz a Josefina que naquele mesmo edifício vive uma amiga de Matias e Adriana, Julieta, que também a conhece. Roberta aconselha a mãe a tomar mais cuidado ali por causa de Julieta. Beth fala para Honório que Germano tem andado lhe assediando sexualmente. Ela chora e diz que Germano tem lhe feito isso muitas vezes, mas tentou dizer isso a Gonçalo e Germano se safou. Honório fica chocado. Beth diz que tem se sentido muito incomodada. Honório acredita em Beth e diz que se preocupa que Germano tenha feito o mesmo com Roberta. Beth tenta dizer algo a Honório, mas ele recebe uma ligação de pessoas da prisão, dizendo que Corina foi presa. Então, Beth não consegue falar para Honório que Roberta e Germano são amantes. Na fazenda, Antônio fica sabendo por Regina que foi confirmado o problema cardíaco de Renata e que ela realmente tem. Antônio pergunta a Regina se ela nunca duvidou de Roberta ser filha dela. Regina diz que não e estranha a pergunta de Antônio. Renata chega até Regina com a caixa de fotos e diz que ela se confundiu porque aquelas fotos não são suas e sim de Roberta. Regina fica surpresa e não deixa de olhar as fotos. Antônio pega a certidão de nascimento sem que Regina veja. Regina diz que não entende o que pode ter acontecido. Marina vai a um lugar e olha berços para seus filhos. Ela diz para um homem que seus bebês serão muito felizes naquele quarto. O homem misterioso não é mostrado para o público.
Corina declara para a polícia que não roubou a menina e o diretor do hospital psiquiátrico a deu. Corina diz que recebeu muito dinheiro em troca de tudo que fez. Corina fala que 2 mulheres do hospital psiquiátrico estavam envolvidas e se chamavam Josefina e Branca. Honório e Gonçalo confirmam que as pilantras estavam por trás de tudo isso. O advogado diz que com essa declaração, Constança sairá da cadeia e ficará livre de todas as culpas. Gonçalo recebe uma ligação e diz a Honório que Branca foi encontrada morta com uma carta suicida, onde confessou ter provocado o incêndio, mas na autópsia descobriram que alguém a enforcou. Gonçalo diz que os registros da arcada dentária de Josefina não correspondem a nenhum dos corpos carbonizados no incêndio, ou seja, Josefina está completamente desaparecida e não sabem se ela está viva ou morta. Eles ficam preocupados. Marina está feliz e diz ao homem que está muito iludida de conhecer seus filhos e carregá-los em seus braços. Ela diz que seus bebês serão os mais amados da terra. Gonçalo diz a Honório que Josefina fugiu durante o incêndio e já foi denunciada para as autoridades. Gonçalo acredita que Josefina eliminou Branca. Gonçalo diz que vai falar com toda a família e contratar seguranças para todos. Augusto conversa com Roberta por telefone e a informa do problema cardíaco que Renata tem. Roberta reafirma a Augusto que é a filha legítima de Regina, pois fizeram o exame de DNA. Augusto não se importa. Ele pede que Roberta se prepare. Augusto diz que prefere que a mãe de Renata seja Josefina, que está presa, do que Regina, que poderia estorvá-lo com seus planos. Severino fala com Carlos e descobre que ele e Matilde terminaram a relação. Severino pergunta se foi por causa de Priscila. Carlos diz que sim. Matilde ouve o padre falando com Carlos. Carlos diz ao padre que Priscila mexeu com ele quando chegou ali e o beijou, mas logo se afastou e se deu conta de que os beijos de Priscila não são como os de Matilde. Matilde escuta tudo e se sente aliviada pelo seu loirinho, ainda mala. Aníbal vai à fazenda, a Bonita, e vê Alisson aguando as plantas. Aníbal diz a Alisson que mexeu no computador do seu pai, e ele descobriu e ficou muito bravo com ele. Aníbal diz que seu pai fez algo para Jerônimo e Renata não se casarem. Alisson diz que descobriu que Augusto é capaz de qualquer baixeza para conseguir o que quer. Augusto dá ordens a Medeiros para investigar na Fazenda Bonita como vai a produção do vinho São Rafael. Matilde vai até Severino. Severino diz que acabou de saber que ela e Carlos não vão mais se casar. Matilde pede para conversarem isso diante de Carlos. Carlos está triste. Priscila chega até o ex-namorado e o vê chateado. Ele diz que sua ficha caiu, de que não poderá mais se casar com Matilde, já que ela terminou com ele. Matilde e Severino chegam ali. Priscila sai. Severino consegue fazer com que Matilde e Carlos se resolvam. Ela diz que ainda quer se casar com ele e não está brincando. Matilde diz que se casará com ele se ele pedir. Carlos se ajoelha e a pede em casamento novamente. Ela aceita e eles se beijam, se reconciliando. Priscila se chateia ao vê-los felizes, trocando demonstrações de carinho. Regina e Antônio olham as fotografias. Regina não entende o que houve com a confusão das fotos. Regina diz que não consegue desconfiar de Roberta, pois ela é sua filha e não se sente bem em duvidar dela. Antônio pergunta por que ela pensa mal de Roberta. Regina diz que Paulina viu Roberta e Josefina conversando do lado de fora da casa. Antônio diz a Regina que talvez houve uma confusão com as provas que ela mandou para fazer o DNA. Regina não acha que teve algo. Antônio pede que Regina mostre as fotos a Gonçalo e que o pergunte quem é Roberta e Renata, já que Gonçalo conheceu as meninas quando pequenas. Carlos diz a Matilde que não consegue entendê-la. Ela diz que se deu conta de que se amam e que devem estar juntos e felizes. Eles se beijam. Matilde vê Priscila na porta e aproveita para provocá-la, beijando seu namorado com muito prazer. Priscila vira para o lado e diz: "Não, você não pode amar essa vadia mais do que a mim." Alisson e Aníbal chamam Severino. Aníbal diz a Severino que encontrou umas provas no computador de Augusto e ele fez uma investigação de Marina. Aníbal diz que seu pai e Saul estiveram fazendo planos. Ele revela que apanhou do pai e quase foi de arrasta.
Severino diz a Aníbal que ele não pode se arriscar tanto e precisam descobrir de outra maneira o que realmente aconteceu. Augusto treina esgrima sozinho. Ele está cansado de Aníbal porque ele está o estorvando. Renata chora no seu quarto e está prestes a viajar. Renata não para de pensar em Jerônimo. Renata diz: tudo pode te acusar, mas eu tenho certeza que você não me deixou. Você não pode ter ido com Marina, depois de tudo que vivemos esses meses. Adriana vê Renata chorando e consola a amiga, dando um abraço nela. Priscila pergunta a Carlos o que Matilde tem. Priscila critica o comportamento de Matilde, pois ela é muito bipolar e caprichosa. Carlos se estressa com ela. Ela diz que Matilde tem o controlado muito bem. Priscila diz a Carlos que esses amores arrebatados podem fazê-los se perderem no caminho e fazer com que deixem de ser o que são. Renata continua achando que Jerônimo não foi embora com Marina. Renata diz a Adriana que às vezes pensa que ele foi, mas algo lhe diz que ele não foi. Adriana diz que não é a primeira vez que Jerônimo mente. Renata diz que sabe, mas nos últimos meses a relação deles estava ótima e não consegue entender tudo o que aconteceu. Adriana pede que ela se acalme e espere passar uns dias para não se afetar e nem afetar ao bebê, pois o tempo dará as respostas para as perguntas dela e está ali para apoiá-la. Renata diz que vai se tranquilizar e se sentir em paz. Adriana a abraça e diz que não gosta de vê-la assim. Aníbal e Alisson almoçam. A menina tira a comida da boca e cospe para fora. Ele pergunta por que ela fez isso. Alisson diz que está gorda. Ele diz que ela não está e que está linda e não deve se enxergar bem. Aníbal diz que a ama muito e ela o encanta. Alisson diz que se engordar, ele já não vai querer ela. Ele nega e diz que se preocupa pela doença dela, já que ela tinha ocultado dele. A menina chora e ele a abraça, dizendo que vai ajudá-la com esse problema.